Amém. Irmãos, abra comigo em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Eu fiz essa leitura no domingo passado, vou repeti-la. É de extrema importância que a igreja aprenda, grave na sua mente essa passagem. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. É uma passagem bem distorcida. Infelizmente, a serpente que atuou no jardim do Éden, distorcendo a vontade de Deus para Eva e para com Adão, ela continua operando nos nossos dias. E um dos versículos mais distorcidos é esse versículo, essa passagem que nós iremos ler, que fala a respeito dos dízimos. Ele fala assim: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Amém? Aqui nós vemos Deus usando a vida de Malaquias, o profeta Malaquias, orientando o povo para trazer os dízimos à casa, do tesouro. Com qual propósito? Para que haja mantimento. Ou seja, contextualizando para a nossa realidade, quando você traz a sua oferta, quando você traz o seu dízimo, nada mais é que para suprir as necessidades da igreja e para o avanço do reino. A igreja, ela não é empresa pelo qual granjeia recursos para o seu enriquecimento. Amém? O segundo ponto, aqui ele fala assim: e depois fazei prova de mim. Quando ele fala assim, fazei prova de mim, não é colocar Deus no canto da parede, mas é provar o quanto Deus ele é bondoso. Como citei no domingo passado, é como você experimentar um cafezinho, se ele está com açúcar ou não. Então, é esse provar. Infelizmente, é trágico, mas é a realidade. Muitos têm colocado Deus no canto da parede por ser dizimista. Há uns 2 anos atrás, eu me deparei com uma senhora. Ela estava com um câncer no pulmão, porque fumou 40 anos. E ela falou para mim assim, que ela não aceitava aquela doença porque ela era dizimista e Deus tinha que fazer aquilo sim. Eu virei para ela e falei: puxa, que dura a consequência dos 40 anos fumando. Mas infelizmente muitos pensam desta maneira. Você que trouxe a sua oferta, seu dízimo, gostaria que você apresentasse diante do Senhor. Quando nós ofertamos, irmãos, nós estamos expressando a nossa adoração a Deus, a nossa gratidão a Deus. Nós também estamos comunicando que o nosso coração não está no dinheiro, mas o nosso coração está em Deus. Aquilo que nós temos, os recursos pelo qual tem chegado à nossa casa, é tudo dádiva de Deus. Nós somos meros mordomos e administradores daquilo que Deus tem nos dado. Quando nós ofertamos, ofertar não se resume apenas ao contexto eclesiástico da igreja, mas você pode sim estar abençoando uma vida que tem passado necessidade, tem pedido por um prato de comida. Você pode ser uma bênção na vida do seu próximo, e isso é ofertar também, para que o nome de Deus seja glorificado. Jesus ele fala, que são bem-aventurados aqueles que fazem aos meus pequeninos, que a gente nunca deva se esquecer disso. Amém? Feche seus olhos. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio de poder ofertar, de poder ajudar. Obrigado, a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, a Deus, porque nós temos visto a Tua mão sobre esse lugar. Nós temos sido fiel com as nossas responsabilidades, e é porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, a Deus, por cada vida que aqui está, para aqueles que têm compreendido, Deus, da Tua palavra, para corações generosos que têm nos ajudado. Deus, eu te agradeço por tudo. No nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Se você trouxe a sua oferta, fiquem à vontade. Se você nos visita, não se sinta constrangido, tá? É uma prática da membresia. Fiquem tranquilos. Nós estamos em uma série de mensagens falando a respeito da verdadeira identidade de Jesus Cristo pela ótica do Evangelho de João. Nós iniciamos essa série de mensagens vendo o apóstolo João respondendo aos questionamentos que existiam na sua época, na cidade de Éfeso. Um tempo em que prevalecia a ideia filosófica que a origem do mundo havia surgido pelo Logos. Só que ninguém naquele contexto conseguia responder o que é o Logos. Havia também uma outra pergunta que era muito recorrente naquele contexto: qual é a origem da humanidade? E alguns respondiam que a vida havia surgido por meio da geração espontânea. Essas respostas dadas pelos ímpios daquela época é muito semelhante aos nossos dias. A resposta que na atualidade os nossos ímpios têm dado. As pessoas preferem responder que a criação do universo é fruto do acaso.
uma consequência, uma coincidência ou como um resultado de uma explosão. Entretanto, ninguém tem a resposta em responder qual é a causa dessa explosão. Imagine comigo, irmãos, nós aqui usamos o piano, né, o piano como um instrumento para glorificar o Senhor. Imagine um rato andando em cima desse piano. Ele andando sobre as teclas, ele formaria uma nota musical? Não. Ele tocaria uma música? Jamais, claro que não. O acaso, ele não produz ordem de maneira nenhuma. Para a existência de ordem, e quando eu falo para a existência de ordem, estou pensando na criação de todo o universo, é preciso de uma mente por detrás da criação, uma mente brilhante, uma mente infinita, uma mente perfeita para colocar tudo em seu devido lugar. Diante deste contexto que João estava vivendo, o apóstolo João estava vivendo em tempos em que a atuação da filosofia influenciava a sociedade ali em Éfeso, o apóstolo ele responde as perguntas daquele contexto. E ele responde dizendo que no princípio era aquele que é o Logos, ou seja, a palavra, em outras traduções, o verbo. O Logos estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Logos. E nada do que existe seria feito sem ele. O apóstolo João está dizendo que o Logos que eles estão procurando é uma pessoa. E esta pessoa é Jesus Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. Foi Ele que fez as coisas invisíveis e as visíveis. Não existe nada neste mundo que Ele não tenha autoridade e propriedade para dizer, é meu. Jesus Cristo não foi apenas uma mente, um mestre moral. Ele não foi apenas um profeta, como muitas religiões falam, ou apenas um anjo. João aqui defende com autoridade, afirmando que Jesus é Deus. O Deus que se fez homem e esteve aqui. Ele diz assim que o Logos se tornou carne e viveu entre nós. E é interessante que João fala com entusiasmo. Eu, João, vi com os meus próprios olhos, eu toquei nele, eu vivi alguns anos com ele. Ele é cheio de graça e verdade. Ele se esvaziou da sua glória, desceu até nós, se vestiu de pele humana, com um propósito: obedecer ao Pai, em amor ao Pai, para nos servir. Jesus Cristo se fez carne. E olha que interessante, irmãos, quando João ele diz que Jesus Cristo se fez carne, ele está indo contra a ideia de que a natureza, ela é uma natureza ruim. Jesus Cristo se fez carne e nele havia duas naturezas, divina e humana. Elas se uniram de uma maneira que para nós é um mistério da reencarnação, encarnação. Porém, não podemos negar que ele é 100% homem e 100% Deus. Portanto, ele se fez um humano. Ele entrou na nossa história, ele entrou na nossa vida para nos dar a vida em abundância, a vida eterna. Uma vida com abundância, pois ele é o doador da vida. E olha que interessante, João ele inicia o seu evangelho dizendo que no princípio Jesus Cristo não recebeu a vida. Pelo contrário, ele criou a vida, pois ele estava desde o princípio. Ele próprio é a vida, pois ele estava junto com o Pai e o Espírito, dizendo o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus estava formando o boneco de barro e ali soprou a vida, Jesus é aquele que estava soprando a vida dentro do homem. Portanto, ele é a fonte de tudo que existe. Ele é o Zoe, que nós, seres humanos, buscamos. Ele é a luz que dissipa as trevas. Ele é a luz do mundo. Portanto, nós vimos o apóstolo João afirmando que Jesus é Deus, que Jesus é o Criador de todas as coisas, que Jesus é a própria vida. O apóstolo João, ao narrar o Evangelho, ele diz que quando João Batista viu a Jesus, ele fez uma declaração maravilhosa, afirmação que será o tema da mensagem desta noite. Eu gostaria que você abrisse comigo em 1 João, João, capítulo 1. Assim que você encontrar, se coloque de pé. João, capítulo 1,
versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Pode se sentar. O tema da mensagem desta noite é: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhando para o contexto da declaração de João Batista, ele nos faz lembrar uma função muito comum na antiguidade: o arauto. O arauto na antiguidade tinha o papel de sempre, era um papel de extrema importância. Eles eram responsáveis pelo envio de uma mensagem. O rei enviava sua mensagem por intermédio do arauto. Quando havia necessidade do rei comunicar ao povo, quem ia à frente era o arauto. O rei ordenava tal mensagem a eles e eles comunicavam a mensagem ao povo. Eles também tinham como responsabilidade preparar o caminho para que o rei passasse. Portanto, eles precediam ao rei, avisando o povo: olha, o rei está chegando. E por volta de 600 anos antes de Cristo, Deus, usando o profeta Malaquias, em Malaquias capítulo 3, versículo 1. Vejam comigo o que Deus vai dizer por intermédio do profeta Malaquias. Deus fala assim: Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Deus estava dizendo assim: eu enviarei o meu arauto, que irá à minha frente. Ele tem como responsabilidade e papel preparar o caminho diante de mim. A ideia por detrás disso é que os caminhos no Oriente Médio eram caminhos não nivelados. Sabe aquele caminho cheio de buraco, algo rude, de passagem difícil, de difícil trajeto? Tanto que quando o rei ele ia visitar uma província ou uma região, o que ele fazia? Ele mandava os seus engenheiros para ir em determinado local e assim nivelar um caminho, tapar todos os buracos para que ele pudesse passar sem dificuldade nenhuma, para que houvesse condições boas para que ele pudesse chegar até o seu objetivo. Da profecia de Malaquias até o cumprimento desta profecia, que é o surgimento de João Batista, passaram-se mais de 400 anos. E nós vemos que Deus cumpre a sua promessa. E assim surgiu o mensageiro, que lá atrás o profeta havia falado, para anunciar que o rei estava chegando. Portanto, às margens do Rio Jordão, João Batista surge, anunciando a chegada do Messias. A sua pregação, nessas palavras, em palavras resumidas, são: arrependam-se, porque o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Deem frutos que mostrem arrependimento. Irmãos, o impacto da pregação de João Batista no deserto foi algo incrível, foi algo poderoso. Por que eu digo que é algo incrível e poderoso? Porque pense comigo, uma mensagem dura, pelo qual ele chamava a liderança de raças de víboras. Um chamado ao arrependimento, e nós vemos um contexto, uma multidão de judeus dando ouvido, indo até João Batista e se batizando, João Batista os batizando. A pregação de João Batista e o batismo que ele estava realizando ali no deserto chegou ao Sinédrio, estava incomodando a liderança religiosa. Havia muitas perguntas a respeito de João Batista. Quem é esse cara que está aí pregando no deserto? Quem é ele que está batizando? Alguns ficavam até confusos. Será que ele é o Messias? Como naquela época muitos apareciam dizendo ser o Messias. Opa, eu sou o Messias. Havia um comitê pertencente ao Sinédrio, responsável por averiguar a veracidade dessas afirmações. Quando alguém falava assim, eu sou o Messias, havia esse comitê que ia em direção a tal fulano, e ali eles averiguavam para ver se havia veracidade. E como que eles faziam? Eles verificavam se havia nascido na cidade de Belém, se satisfazia outras profecias do Antigo Testamento, se estava de acordo com aquilo que a palavra fala, até relacionado aos milagres,
Mas, entretanto, pensando em João Batista, qual que era a maior preocupação desse comitê? Aqueles emissários do Sinédrio, eles tinham uma preocupação específica que era, nem era tanto a pregação, mas era o batismo. Por quê? Na ideia deles, na leitura deles, eles pensavam que tanto o Messias quanto Elias viriam antes purificando o povo com ritos de purificação. Portanto, quando eles ficam sabendo que João Batista está batizando nas águas, eles começam a ficar confusos. Será que esse homem é o Messias que está iniciando esse rito de purificação? Ao se perguntarem se ele era Cristo, o que eles fizeram? Eles vão até João Batista e perguntam para João Batista. E a história nos fala que de maneira direta, João Batista diz: eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo. Mas ele está no nosso meio. E olha que interessante, ele confessou, ele não negou, ele declarou abertamente: não sou o Cristo. Daí perguntaram assim para ele assim: se você não é Cristo, João Batista, quem que você é? Você é Elias? Não sou. Você é um profeta? Ele também respondeu: não sou. Finalmente perguntaram: então fala para nós, quem é você? Nos dá uma resposta, porque nós precisamos levar uma resposta para o Sinédrio. O que você diz acerca de si próprio? João Batista respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Irmãos, quando nós refletimos a respeito desse diálogo com o comitê enviado pelo Sinédrio ali com João Batista, nós refletimos, e eu penso a respeito da postura de João Batista. Ele estava sendo questionado pelo comitê se ele é o Cristo. E duas coisas nós aprendemos com esse diálogo. O primeiro ponto: todo pregador bíblico tem como dever fazer com que a mensagem aponte para Jesus Cristo, que a mensagem glorifique a Deus. O segundo ponto que nós aprendemos: João Batista, ele não se apropriou da glória de Deus. Imagine comigo um homem pregando em um deserto, sozinho, arrastando uma multidão, incomodando a elite religiosa do seu tempo. Irmãos, ele tinha tudo para se vangloriar. Pense comigo nos dias atuais, em que pastor se tornou celebridade e membros se tornaram fãs. Mas nós vemos na história que, ao contrário de tudo isso, João Batista declarou, no contexto, que ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu não sou Cristo. Infelizmente, é trágico, mas muitos pastores, muitos líderes têm se colocado na posição de Jesus Cristo. E o povo tem idolatrado. João Batista tinha um entendimento que toda a glória pertence a Jesus Cristo. E depois dessa conversa, a Bíblia nos fala que um dia depois dessa conversa, com o comitê do Sinédrio, Jesus aparece. E o próprio João Batista aponta para ele e diz: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para nós entendermos o porquê Jesus foi chamado de Cordeiro de Deus, nós precisamos considerar algumas informações sobre o contexto bíblico que ela foi usada. Para isso, nós temos que voltar um pouquinho para o Antigo Testamento, para que a gente possa estar entendendo. Na cultura de Israel, o cordeiro era sacrificado como pagamento pelos pecados do povo. Havia o sumo sacerdote, que representava a nação, e ali ele adentrava no tabernáculo e ele oferecia o cordeiro como pagamento dos pecados. Era isso que João Batista ele tinha na mente quando ele disse: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista ele foi enviado para anunciar que o Messias estava chegando. A sua missão era preparar um caminho, preparar as pessoas, preparar o coração das pessoas para receber o Cristo.
Quando ele se referiu a Jesus dessa forma, João estava revelando a sua identidade, uma verdade preciosa acerca da lei do Antigo Testamento. João estava dizendo assim ao seu público: o sangue dos cordeiros não pode cobrir os pecados. O sangue dos cordeiros não tem capacidade nenhuma para apagar os pecados de maneira definitiva. Eles são apenas símbolos que apontam para o verdadeiro sacrifício capaz de conceder perdão e salvação. O sacrifício de Jesus Cristo. E naquele momento João apresenta Jesus como Messias. E quando ele fala que Jesus é o Messias, Messias é uma palavra que significa escolhido, uma palavra hebraica. No hebraico significa escolhido. Portanto, quando ele fala assim, Jesus Cristo, ele não está falando um nome. Cristo não é um sobrenome. Cristo é um título. No hebraico é escolhido, no grego é Cristo. Amém? Assim, quando falamos Jesus Cristo, não estamos dizendo apenas o sobrenome de Jesus, mas é um título. Jesus é o escolhido. As pessoas não estavam preparadas para um cordeiro que morreria como sacrifício. Elas esperavam, naquele contexto, o leão da tribo de Judá. Alguém forte, poderoso, vitorioso. Eles queriam um rei imponente, coroado com ouro, com pedras preciosas, montado em um cavalo, com poderio para derrubar o Império Romano. Entretanto, eles não foram capazes de reconhecer um rei que nasceu em uma manjedoura. Um homem experimentado no trabalho. Quando olhava para ele, não havia beleza alguma, vestido de humildade e coroado com espinhos. Um rei que entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Eles não estavam preparados para aquilo, pois eles haviam criado um Deus conforme a sua imaginação, contrariando todas as expectativas desses corações endurecidos. Nós vemos aqui Jesus Cristo vindo como um cordeiro, uma figura que simboliza, representa mansidão, fragilidade, indefeso. E Jesus se apresenta como um cordeiro que será entregue em sacrifício. Cristo veio como um cordeiro, conforme a profecia havia predito. Isaías 53, 7. Deus, usando a vida do profeta Isaías, profeta messiânico, Isaías 53, 7, ele diz assim: ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Pela lei do Antigo Testamento, a única maneira de se relacionar com Deus era por meio do sacrifício de um cordeiro. Entre Deus e os seres humanos sempre houve um cordeiro. Entretanto, os cordeiros oferecidos como sacrifício no templo não tinham capacidade de perdoar. Não tinha capacidade definitiva de perdoar os pecados. Eles apenas apontavam para o cordeiro, perfeito e capaz. Irmãos, olha que coisa linda e maravilhosa. Sem possibilidades alguma de um perdão definitivo, por intermédio de um sacrifício, a Bíblia nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou esse cordeiro. Deus enviou seu único filho para uma missão: viver uma vida que jamais nós viveríamos, cumprir todos os requisitos da lei de maneira perfeita, que jamais nós praticaríamos, e se oferecer como sacrifício perfeito, puro e suficiente, coisa que jamais nós oferecíamos. É só examinar o nosso coração. Nós já temos a resposta. Quando João Batista diz assim: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não está se referindo a uma expiação universal. Preste bem atenção. João Batista está se referindo a todas as tribos, a todos os povos, a todas as raças. O sacrifício de Jesus não tira o pecado apenas dos judeus. É isso que João Batista está dizendo. Não apenas dos judeus, mas também dos gentios. O sacrifício de Jesus é suficiente
para todas as pessoas do mundo, mas eficiente apenas para aquelas que crê. Entenderam? Não haveria lógica alguma se fosse para todas as pessoas. Não haveria lógica de inferno e nem de céu. Observe que João diz que o Cordeiro tira o pecado. O Cordeiro não apenas tirou. O verbo aqui está no presente, ele tira. O que eu quero dizer é que o Cordeiro, que foi morto há mais de 2000 anos atrás, ele continua tirando o pecado de todo aquele que crê. E olha que coisa maravilhosa. Ele é o Cordeiro que tira o pecado. Os efeitos do seu sacrifício na cruz do Calvário são efeitos atuais. Isso nós vivenciamos a todo instante. A todo instante tem pessoas sendo libertas dos seus pecados. Todos os dias pessoas são lavadas pelo sangue do Cordeiro. A todo instante existem pessoas que estão sendo perdoadas. Jesus derramou seu sangue como um cordeiro. Jesus perdoou todos os pecados. Não há mais nada para ser pago. A dívida que havia contra nós, Jesus Cristo pagou. Ele não pagou nem com ouro e nem com prata. Foi com o próprio sangue. Por causa dele, agora nós podemos ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Portanto, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O único, exclusivamente o único que tem capacidade de nos levar até o Pai. No templo judaico, o lugar que eram realizados os sacrifícios dos cordeiros, ele ficava separado por um véu. E toda vez que o sumo sacerdote ele entrava, ele passava por esse véu, que havia o lugar santo, onde o próprio Deus habitava. E só o sumo sacerdote tinha acesso. Pecadores não tinham acesso por esse véu. Somente o sumo sacerdote, que representava ali toda a nação. Ele era um mediador entre Deus e o povo. Só ele podia entrar e, mediante derramamento de sangue, o preço do pecado, né, assim, era pago de maneira momentânea. Ali ele intercedia pelo povo. Quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, a palavra do Senhor fala que esse véu ele foi rasgado. Ou seja, quando o véu do templo é rasgado, ele comunica algo a nós. Nós temos a partir de agora, com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, livre acesso ao Pai. A partir de então nós não precisamos de nenhum aparato religioso, nem de um intermediário e muito menos um mediador que não seja Cristo, para adorar a Deus. Jesus ofereceu um sacrifício completo e eterno, como o último, e isso é maravilhoso, como o último e suficiente e poderoso sumo sacerdote. Os cordeiros sacrificados no templo eram apenas uma sombra do cordeiro perfeito. Eles estavam naquele contexto antigo, apontando como uma sombra para algo muito maior. O verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava vindo. E ele morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Irmãos, essa é a prova de um amor incondicional. Acompanhe comigo o versículo 34. Esse primeiro relato, quando João fala assim, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o primeiro relato. Mas tem a segunda afirmação dele. No versículo 34, ele vai dizer assim, João Batista falando, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Versículo 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Nós vemos duas declarações em comum, porém diferentes. Aqui nós estamos lendo o segundo relato de João Batista. Na primeira vez que João Batista declarou, vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós vamos notar que em nenhum momento não existe registro nenhum de conversão. Não existe registro nenhum de pessoas que ouviram e seguiram a Jesus. Mas agora, na segunda declaração, no versículo 33, quando fala assim, vejam, é o Cordeiro de Deus, nós vamos notar que 2 discípulos ouviram. E a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ao ouvir, esta fé maravilhosa foi gerada no coração daqueles homens.
As trevas que haviam em suas almas foram dissipadas, as escamas dos vossos olhos foram removidas, o coração de pedra se tornou um coração de carne, o vazio que havia na alma daqueles homens foi preenchido, e automaticamente eles começaram a seguir a Jesus. E com isso eu quero dizer algo a vocês. Não podemos desistir de anunciar a Cristo. Como o texto fala, é bem verdade que haverá momentos que nós vamos anunciar e não vai acontecer nada. João Batista anunciou, não aconteceu nada. Ele insistiu e na segunda tentativa, mortos voltaram à vida. E entre esses homens, um é André. No versículo 41 ao 42, nós vamos ver que André, ele vai ao encontro do seu irmão Simão. E ele fala assim: Simão, eu encontrei o Messias. Vou ler para vocês. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro. Irmãos, observem comigo que a primeira pessoa que André encontrou foi seu irmão. André estava transbordando de vida, a ponto de ensopar o seu irmão. Repare que André, ele fala assim: achamos o Messias. Quando ele fala assim, achamos o Messias, dá a entender que eles estavam procurando pelo Messias. E com isso eu fui levado a refletir sobre um ponto. Quantas pessoas têm procurado Jesus Cristo, mas elas próprias não sabem? Pessoas que mesmo tendo tudo na vida, pessoas prósperas, milionários, se sentem vazias, não encontram sentido para a vida, e com isso estão procurando algo que preencha o vazio da sua alma. Quantas vezes nós vimos cantores famosos vivendo o ápice da fama, e de repente nós vemos esse cantor ou cantora com um fim trágico, com uma overdose, como por exemplo o Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr. Logo em seguida o seu baixista que se suicidou. Talvez você esteja perguntando assim, mas como que eles não sabem que eles precisam de Deus? Você sabe por que eles não sabem? Porque eles estão mortos espiritualmente. Eles estão cobertos de trevas. E eles precisam de alguém que falem para eles do Evangelho. Assim como André ouviu alguém falando: vejam o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eles precisam ouvir, para que essa fé salvífica seja gerada no coração. Eu me lembro, irmãos, do testemunho do cantor internacional Chris Duran. Não sei se todos aqui lembram. Ele foi muito famoso nos anos 90. Né? Ele é um cantor francês, se eu não estiver enganado. E ele conta o seu testemunho. Ele estava vivendo o ápice da fama, gravando na melhor gravadora que tinha na época. Ele estava ali no páreo com Rick Martin. Todas as músicas dele estavam emplacando, milionário, o cara considerado o mais bonito da atualidade naquela época, mulheres, dinheiro, status, poder. Eu me lembro uma vez que ele esteve no Brasil, e era bem no programa do Gugu. O Brasil parou para visualizar ele descendo do helicóptero, aquela coisa assim, um monte de fã, aquela loucura. E ele relata que um dia ele estava sentado em um hotel nos Estados Unidos, e estava depressivo, com um vazio no coração, sentado, sem saber o porquê ele estava com aquele vazio no coração, pois ele tinha tudo, ele estava vivendo o melhor momento da sua vida. Quando de repente ele está mudando de canal, ele se depara com um pastor pregando de maneira bíblica. E ele fala que naquele momento, ao ouvir a palavra de Deus, ele se colocou de joelho. E naquele momento ele entregou a sua vida a Jesus Cristo. E a história de Chris Duran nos conta que a sua vida mudou radicalmente. E sabe o que é lindo dessa história? Ele estava vivendo o ápice. E ter um encontro com Cristo, ele abandonou tudo. E o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos levar pessoas a Jesus Cristo. Nós precisamos proclamar as boas novas do Evangelho. André levou as boas novas a seu irmão Pedro. E olha que interessante, André
Se nós observarmos a vida de André, biblicamente, é uma vida tímida. Pouco se fala de André. Mas quem foi Pedro? Quem não conhece a história de Pedro? Apóstolo Pedro. Líder, um dos líderes da igreja em Jerusalém. Homem que escreveu cartas, usado de maneira extraordinária por Deus. Deus usando ele para curar, para converter corações. Mas quem foi André? André foi um homem comum, como eu e como você, que ao ouvir da palavra, a primeira pessoa que ele viu, ele falou: eu encontrei o Messias. Saindo daqui, qual será a primeira pessoa que você vai encontrar? Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Portanto, devemos ir exclusivamente a Ele. Quando João está afirmando que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele está comunicando isso para nós. É somente Ele. Exclusivamente Ele. Caso contrário, você vai perecer no pecado. Não existe outro modo de sermos perdoados do pecado. João Batista apresentou Jesus aos seus discípulos. E olha que interessante, ele não guardou a mensagem para si. Hoje você está ouvindo essa mensagem. Você tem duas opções: passar essa mensagem para frente ou guardar para você. Ao contrário das nossas decisões, a Bíblia nos fala que João proclamou a verdade. Todos nós temos como dever preparar o caminho para que outras pessoas sigam a Jesus Cristo. Todo aquele que confessa o Senhor, confessa a Cristo como o Senhor da sua vida, é um arauto. Jesus Cristo vai voltar e que ele encontre arautos preparando o caminho. Todos nós temos como dever preparar o caminho para que outras pessoas sigam a Jesus. Que você saia daqui e fale assim: eu encontrei com o Messias e ele mudou radicalmente a minha vida e ele tem poder para mudar a sua vida. Você que se encontra vazio e tem buscado nessa vida preencher a sua alma, eu encontrei a fonte da vida eterna e eu estou transbordante. Não tenho dinheiro, mas aquilo que eu tenho, dinheiro não compra, dinheiro não paga. E eu gostaria de estar orando pela sua vida. Eu gostaria de chamar o louvor para vir aqui à frente. Que você possa estar orando ao Senhor nesse momento. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele está aqui. E lembre-se, ele tira. Portanto, ele está aqui para tirar o pecado que existe dentro do seu coração. A palavra fala assim, que todo aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E nesse momento eu encorajo você a abrir seu coração e falar com o Senhor. Deus, nós abrimos o nosso coração diante da tua presença. Tu és o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Existem falsos mediadores, falsos aparatos que dizem nos livrar dos pecados, dos nossos pecados. Mas nós rompemos com tudo isso, ó Deus. E nós confessamos que o Senhor é exclusivamente o Deus da nossa vida. Você que aqui está nessa noite, e eu sei que essa palavra tocou o seu coração, assim como um dia essa palavra tocou o coração de Cris Duran. Se você tem esse desejo, e se você compreendeu a mensagem, que você abra o seu coração nesse momento e confesse Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Que seja uma noite que você tome uma decisão na sua vida. Fala: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, ó Deus. Eu quero viver para o Senhor. Me ajuda nas minhas fragilidades, me ajuda nos meus pecados. Me ajuda, eu quero viver somente para o Senhor. Esse Cordeiro que tira o pecado do mundo que o pastor pregou, é o Cordeiro que me substituiu na cruz do Calvário. Aquela cruz era para mim, e portanto eu entrego a minha vida ao Senhor. Enquanto nós cantamos aqui, eu convido a você, continue orando, falando com o Senhor.